eu sou a professora Maria Madalena, registro aqui minha alegria em participar de mais uma aula da CPP Humanidades. Hoje o assunto Justiça Fiscal. Quando a gente começa a habitar um território, como nós vamos fazer uma partição justa e igualitária desse território? Como dividir para que todos tenham acesso ao mesmo pedaço de terra? Essa foi uma questão inicial de justiça social, dentro da qual nós temos a justiça fiscal. Ou seja, o IPTU, por exemplo, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, ele é cobrado em áreas mais nobres um valor mais alto. Isso acarreta dizer que pessoas com mais poder econômico vão morar nessas áreas melhores, enquanto as pessoas mais vulneráveis vão buscar lugares com IPTU mais baixo. Se nós deixarmos, por exemplo, uma indústria ser construída numa área urbana, provavelmente essa indústria vai produzir muito lixo. E perto desse lixo, a tendência é que aconteçam muitas doenças. Você acha que quem vai morar perto desse lugar? As pessoas que têm poder econômico para morar num lugar melhor ou as pessoas que não têm opção e muitas vezes se veem obrigadas a morar perto de lixões, perto de resíduos tóxicos? Então isso tudo passa por uma questão de justiça fiscal dentro do âmbito da justiça social. Outra questão importante é como repartir o bolo que nós temos. Vamos supor que todos os recursos que a nossa sociedade tem para prover as nossas necessidades estejam no formato de um bolo. Como a gente vai repartir isso? É mais interessante destinar mais recursos à saúde, à educação, à previdência, ou a gente reparte de forma igual? Essas são questões que também estão por trás dos debates sobre as reformas tributárias e previdenciárias que atualmente vemos em discussão. Então, falando mais sobre essas reformas, nós temos, por exemplo, algumas questões muito sérias que contribuem para esse debate. Por exemplo, nós tivemos na época da Copa do Mundo no Brasil isenções fiscais que permitiram que o Estado brasileiro deixasse de arrecadar algo em torno de R$1 bilhão por conta dessas isenções. Ou seja, a isenção, que é um instrumento para favorecer o desenvolvimento econômico, que deve ser dado, por exemplo, a pequenas empresas, a empresas de pequeno porte, para que possam se desenvolver, foi usado para quem não precisava dele. E com isso o país deixou de arrecadar muito dinheiro. Nós temos, por exemplo, a questão das alíquotas do imposto de renda, que são muito próximas às faixas salariais e não dão uma real dimensão da ideia de capacidade contributiva, que nós já explicamos lá no material. E, além do mais, além dessas faixas serem muito próximas, elas não têm o reajuste necessário para equalizar a atuação monetária, a atualização monetária. Ou seja, nós temos uma faixa que não precisa recolher imposto, nós temos uma pequena faixa com um percentual menor e uma grande faixa com o percentual maior, sendo que as pessoas que ganham o valor que está lá nos 27%, talvez não tenham a capacidade de contribuir com uma alíquota tão alta. Uma outra questão é que a nossa Constituição, desde 1988, prevê o imposto sobre grandes fortunas, ou seja, as pessoas que têm um patrimônio muito superior ao da média, essas pessoas sim poderiam contribuir muito mais para a sociedade, mas esse imposto até hoje, que depende de uma lei, não foi estabelecido. Então, com isso, é incalculável o que o país deixa de acumular, deixa de arrecadar desde então, entre outras grandes questões que estão por trás da reforma previdenciária e tributária, como, por exemplo, o fato da Previdência Social precisar atender muito mais demandas do que ela consegue arrecadar. Então, eu convido que você estude a teoria do filósofo John Rawls para pensar essa ideia que ele propõe. Ele propõe o seguinte: se você estivesse se preparando para nascer
e você visse que você vai nascer no planeta Terra, mas você não tivesse como escolher o país que você vai vir. Você pode vir num país com alto índice de desenvolvimento humano ou não. Se você pudesse escolher ao menos que tipo de sociedade você se sentiria seguro para entrar, que tipo de sociedade você escolheria? Uma sociedade que provê mais educação, mais saúde, mais segurança, mais lazer, mais trabalho, enfim, diversas são as possibilidades de sociedade que a gente pode estabelecer e os tributos, a justiça fiscal é um excelente instrumento para isso. Por isso é importante nós desenvolvermos as competências necessárias para entender o que está por trás da discussão sobre as reformas tributária e previdenciária. É isso aí, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!